Nas últimas semanas, a gente tem falado muito sobre agentes de inteligência artificial e o quão prático é ter esses agentes que são independentes, eles trabalham aí de forma autônoma, eles são proativos, você não tem que ficar pedindo de novo para eles realizarem tarefas. E sim, ter aí um ou dois agentes é algo bem legal, mas e se você pudesse, de forma fácil, criar uma empresa de agentes de inteligência artificial? Uma empresa com metas, com tarefas específicas e que pode contratar outros agentes quando necessário, sem que você tenha que ficar lá dizendo faça isso, faça aquilo lá. Incrível, né? A ideia é muito genial e é isso que promete o Paperclip, a plataforma que eu vou te ensinar a usar hoje nesse tutorial. Então vamos passar para minha tela para eu te mostrar o que é o Paperclip, como é que ele funciona, como é que instala e como é que você usa. Então aqui a gente tem o site do Paperclip e olha só o que ele promete. Orquestração para empresas com 0 humanos, ou seja, para empresas de inteligência artificial. Contrate funcionários de inteligência artificial, defina metas, automatize trabalhos e deixe o negócio rodar por conta própria. Então, as promessas são realmente incríveis. A gente tem aqui alguns depoimentos, né, do pessoal que já testou. Tem um dashboard muito legal, que eu já vou te mostrar como é que funciona, onde você consegue ver quais são os agentes da empresa, quais as tarefas que eles estão trabalhando, os projetos. Então, bem interessante também. E você não precisa ficar lá no terminal ou no chat pedindo, defina aqui com a sua meta, contrate o time, que é algo que ele mesmo faz, basicamente, só aprova e tudo tá rodando. Pronto. Então, é muito interessante mesmo. A gente tem várias outras coisas aqui. Então, feito para mobile. A gente tem o chart da organização, que é muito legal para ver qual agente responde a qual agente. A gente tem aqui as questões de meta, né, que eu já te falei. A gente consegue também integrar com algumas outras plataformas como o Cloud, com o OpenCloud, com o Codex. Então, se você já tem alguns agentes, você consegue integrar eles aqui também. Tem a questão aqui das metas que eu já te falei, então tem muita coisa legal aqui. A gente pode definir custos e quanto cada um dos agentes pode gastar. E aqui alguns exemplos, por exemplo, uma fábrica de TikTok dark, né, que basicamente não aparece ninguém. Então tem o produtor, a pessoa que escreve os scripts, o editor de vídeo, etc. Então são várias possibilidades. Vou te mostrar aqui um exemplo do meu dashboard aqui, do Paperclip, um que eu criei agora antes de gravar esse tutorial, só para poder te mostrar aqui alguns exemplos. Esse painel, você pode ver que ele está em português, porque eu cliquei no botão direito traduzir, tá? Ele está em inglês, na verdade, eu só traduzi aqui pelo Chrome. E aí, olha o que a gente tem. A gente tem aqui, os nossos agentes, que é o CEO, o diretor de marketing e o CTO, que é o chefe de tecnologia. A gente tem aqui os problemas, que são as tarefas que estão sendo executadas. A gente tem aqui o painel que mostra quem são os agentes que estão ativos, o que eles estão trabalhando, quais são os agentes que a gente tem, quais são as tarefas que estamos trabalhando no momento. E até o chat aqui da organização, então a gente tem o CEO, e aí o CTO e o diretor de marketing, eles respondem ao CEO. E é muito interessante porque quando a gente inicia o Paperclip, a gente tem um único agente, a gente cria esse agente CEO, diz para ele basicamente o que ele tem que fazer, já vem, né, com o Soul, com agents, com esses arquivos que a gente já está acostumado no OpenCloud. A gente dá uma meta, então aqui eu dei, aumente seu canal do YouTube para 100 mil inscritos, escolhendo vídeos, criando roteiros e analisando dados. E você pode ver que aqui, quando eu tava fazendo, eu até esqueci de falar qual que era o canal. Então ele vai começar literalmente do zero. Então isso aqui foi tudo que eu fiz para tudo isso acontecer. Eu só falei qual era a nossa meta. Depois, o passo seguinte foi basicamente criar o agente CEO, que tudo que eu tive que falar era qual era a tarefa que ele devia fazer. E ele começou sozinho, ele contratou novos agentes, ele já criou todas essas tarefas. Aqui em problemas, issues, são as tarefas que ele tem para executar. Ele já criou tudo isso, sem eu fazer absolutamente mais nada. Basicamente, a única coisa que eu disse é crescer o canal no YouTube. E aí, ele criou aqui, a gente teve a primeira tarefa, contrate seu primeiro engenheiro e crie um plano de contratação. E a partir daí, ele foi indo. Criar um plano de contratação, aí depois executar o processo de recrutamento, fechar o negócio com o candidato ideal. Isso é tão engraçado, meu Deus. Converter roteiro em tarefas de execução. E aí ele foi indo e começou aqui as tarefas que eram relacionadas a crescer um canal no YouTube. Então, por exemplo, iniciar a estrutura de experimentos de miniaturas, títulos, ganchos com registros de resultado. Que tem tudo a ver, né, pra gente conseguir crescer no YouTube. Tudo isso foi criado por ele. A única coisa que eu falei aqui era qual era a meta. E ele foi criando. Então isso é muito impressionante. Não precisa do meu input. Se a gente precisar dar um input ou outro, a gente consegue. Mas ele vai aqui criando as tarefas, vai delegando elas para quem precisa e os agentes vão fazendo tudo acontecer. Então isso é realmente mágico. Então deixa eu te mostrar como é que você pode fazer o mesmo para você começar a usar o Paperclip, criar seus projetos, ver aí que tipo de empresa você quer criar e se familiarizar mais com a plataforma. Ela é nova, ela foi lançada aqui há algumas semanas. Eles ainda também estão lançando novas habilidades. Tem bastante coisa acontecendo aqui com o Paperclip, então você quer com certeza se familiarizar. Então primeiro de tudo, como é que a gente instala o Paperclip, que é realmente a única parte difícil? Nem dá pra dizer que é difícil, porque é realmente muito, muito fácil. Se a gente voltar aqui no começo, o que está escrito aqui? Open Source, plataforma de código aberto. E o que isso quer dizer normalmente? Que a gente tem que instalar essa plataforma em algum lugar.
Novamente, você pode instalar ela no seu computador se você quiser, mas novamente vai ter acesso aos arquivos, etc, etc. Não é a minha preferência. A minha preferência é realmente instalar, que nem instala o OpenCloud, instalar em uma VPS, em uma máquina virtual na nuvem, que a gente não tem que se preocupar, ela vai estar sempre ligada, então nossa empresa vai estar sempre rodando. Eu acho muito mais prático e o mais legal é que dependendo do servidor na nuvem, da VPS que você vai contratar, por exemplo, essa aqui da Hostinger, já tem tudo feito para você, é basicamente com um clique você contrata e o Paperclip está instalado. Você só tem que colocar ali as configurações, quem vai ser o agente, qual é a chave de API que você vai usar, etc. É lógico que existem vários outros serviços de VPS que você pode contratar, mas eu gosto muito da Hostinger tanto por essa praticidade quanto pelo preço, que eu acho que é excelente. E além disso, eles também têm atendimento 24 horas em português com humanos. Você começa falando com o Codi, que é o chat aqui de inteligência artificial, mas você consegue passar para um atendente de verdade se você pedir, o que agora é um diferencial, né? Vamos falar sério, é um diferencial, então eu acho isso muito legal. Então, nesse tutorial, a gente vai usar a VPS da Hostinger. Se você já seguiu outros tutoriais aqui do canal, você já tem uma VPS que você usou para o OpenCloud, você não precisa de uma nova, você pode usar essa mesma. Já vou te mostrar como é que você instala o Paperclip a partir daí. Apesar de que é exatamente igual a uma nova instalação do OpenCloud. Você já sabe fazer, mas eu vou te mostrar. Mas se você não tem uma VPS ainda, para você conseguir instalar aí o Paperclip, você vai entrar no link que está aparecendo aqui na tela, também está na descrição para ser mais fácil de clicar. Eu recomendo você usar esse link, porque com ele você vai ter direito ao cupom de desconto, que você vai poder usar para contratar aí o seu plano. Já tem um preço excelente, vai ficar ainda melhor. E aí você vai vir aqui em Serviços, VPS, e aqui na VPS a gente tem os nossos planos, tá? Então você pode escolher qualquer um dos planos aqui pro Paperclip. Eu recomendo aqui o KVM2, ele é excelente porque você consegue instalar várias coisas diferentes. Você pode instalar o OpenCloud, pode instalar o Paperclip, pode instalar outras ferramentas, então eu gosto muito dessa aqui. Você vai clicar em escolher plano, e aqui você tem que escolher primeiro de tudo o quê? Por quanto tempo você quer contratar o seu plano? 1 mês, 12 meses ou 24 meses. Sempre que você contrata uma VPS pela primeira vez, qualquer site de hospedagem, de site, VPS, etc., a primeira contratação é a mais barata, ela tem um super desconto, então você vai pagar muito menos nessa primeira contratação. Então, para você aproveitar ao máximo, você quer aqui com certeza escolher o máximo de tempo possível que caiba dentro do seu orçamento. Se for 24, ótimo. Se for 12, ótimo. Se for 1, também tudo bem, mas você não vai aproveitar tanto o desconto, porque no mês seguinte já vai virar o preço normal, tá? Então, 12 e 24 é o que eu recomendo. E se você contratar 12 ou 24 meses, você ainda consegue clicar aqui, ó, tem cupom de desconto e usar o AliAleb, aplicar. E você vai ter mais 10% de desconto. Lembrando que aqui onde eu tô, tem os impostos, que eu tô em Portugal, então tá aparecendo esse IVA. Esse valor não vai aparecer para você. Depois a gente tem duas coisas para a gente escolher aqui, ó. A gente pode escolher a localização do servidor. O melhor aqui é quanto mais perto de você, mais rápido vai rodar. Então você quer escolher o menor número aqui. Para mim tá França, porque como eu falei, eu tô em Portugal. Mas se você estiver no Brasil, tem várias opções aqui no Brasil. Então você pode escolher essa aqui. E depois você tem que escolher aqui o que você quer instalar. Então, sistema operacional simples, OS com painel, ou até mesmo já uma aplicação. Eu recomendo SEO simples, você vai escolher Ubuntu e você vai escolher Ubuntu 24.04 LTS. Esse é o sistema que vai te ajudar a instalar aí o Paperclip em um único clique. Basicamente, você vai colocar a chave de API e tá pronto. Então, você vai clicar em confirmar e depois disso você vai clicar em continuar para fazer o pagamento. O pagamento pode ser Pix e também pode ser cartão de crédito parcelado. Então, basta clicar em continuar e fazer o pagamento. E aí, depois de pagar, você vai ser redirecionado para essa tela aqui, que é o painel da VPS. Quem já tem VPS já está familiarizado com isso aqui. E aí, para você instalar, então, o Paperclip, você vai clicar aqui em Gerenciador Docker. Se você está começando agora, pode ser que tenha que instalar o gerenciador Docker. É só clicar em instalar, pronto, não tem nenhum mistério. E com isso, você vai poder criar projetos no Docker. Vai ter aqui esse botão de Compose e é isso que você vai querer fazer. Você pode ver que eu já tenho aqui alguns projetos, que são os meus tutoriais. Para você vai estar vazio se você está começando agora. Se você já tinha VPS, provavelmente você já tem alguns containers aqui. Você vai clicar em Compose e aí implantação com um clique. E a gente vai escolher aqui Paperclip. Selecionar. E aí o que a gente tem que fazer aqui para instalar? Um nome de administrador. Depois um e-mail de administrador. Você vai usar esse e-mail aqui para se logar, então é interessante você saber qual é. Senha, aqui é interessante você colocar uma senha, tá? Que você saiba, diferente do OpenCloud, não fica fácil de ficar copiando e colando a senha. E aí, a gente tem a possibilidade de colocar aqui chaves de API. Só que o que acontece? O Paperclip, no momento, ele funciona muito melhor ou com o Anthropic ou com o OpenAI. Como eu não tenho nada do Anthropic, eu vou fazer aqui com o OpenAI. Você pode ver que tem a possibilidade de Gemini e Cursor, mas todas as vezes que eu tentei fazer aqui com a chave do Gemini, que é a minha preferência, honestamente, porque é bem barata,
começou a dar erro, não funcionou direito, e com o OpenAI não teve esses problemas. A maior parte dos tutoriais que eu assisti também foram com o Anthropic, e esses dois realmente são os que estão funcionando melhor. Você vai ver que nas próximas telas, quando a gente estiver ali instalando, terminando as configurações, as primeiras opções que vão aparecer é justamente Anthropic ou OpenAI. Então, isso aqui no momento está funcionando melhor para o Paperclip. Então, vou pegar aqui minha chave de API do OpenAI, vou colar ela aqui, e com isso vou clicar aqui em implantar. Então, tá aqui nosso projeto criado. Vou clicar aqui em abrir. E aí a gente vai entrar então no nosso painel do Paperclip, mas antes de mostrar aquele dashboard, a gente tem que se logar e fazer as configurações mínimas. Então, primeiro de tudo, vamos fazer o login. Agora, qual é o nome da nossa empresa? Eu vou colocar aqui Ali/IA Lab. Qual que é a nossa meta, né? Qual é a nossa missão aqui? Então, crescer o canal do YouTube Ali/IA Lab para 1.000 inscritos. Dando dicas de vídeos, roteiros, analisando dados, etc. Próximo. E aqui, ó, você pode ver. Então, criar o nosso primeiro agente. O nome dele é CEO. Recomendo você deixar assim, que é mais fácil de saber quem é que tá no comando. E aqui, ó, as duas recomendações. Ou usar o Cloud Code ou usar o Codex. Codex é o da OpenAI. Então, eu vou marcar esse aqui. Você pode ver que já tem aqui qual o modelo. Eu vou selecionar aqui rapidinho um mini, só pra gente ver se tá funcionando. Eu não botei crédito aqui no meu OpenAI de novo. Acho que tem alguns tokens gratuitos, vamos ver se tá funcionando. Acho que não tá funcionando sem os meus créditos. E pronto, botando crédito, funcionou, perfeito. Tem aqui qual é a nossa task, a primeira tarefa que a gente quer. Então aqui a gente quer contratar o primeiro especialista de conteúdo e criar aí um plano de contratação. Então, basicamente é isso e vamos clicar em próximo. Então, tá pronto para lançar, nossa empresa é essa, nosso agente é esse e qual é a tarefa dele. Então, criar. E está aqui criado, você pode ver que o painel está em inglês. Se a gente vier aqui no dashboard, a gente tem o nosso CEO que ele está começando aí as operações. Então, você pode ver que ele executou um comando e ele vai continuar executando e continuar executando. E aí vai demorar aqui alguns minutinhos até ele executar tudo que tem que executar, contratar novas pessoas, etc. Então, normal, a gente até agora tem um agente, uma tarefa, e ele vai criar suas próximas tarefas, fazer as próximas contratações, etc. Para contratações, ó, que ele está dizendo que só existe o CEO, vai precisar de pelo menos CTO ou CMO. Então, ele vai ter que criar isso aqui, esses agentes para delegar. Quando ele cria agentes, ó, a gente pode ver que ele já criou. A gente, nós que somos os chefes, né? A gente tem que vir aqui no inbox e a gente tem que aprovar essa criação. Então, aprovado, aqui no inbox, aprovado. E aí, então, ele conseguiu criar os outros agentes. E você pode ver que ele já está criando aqui, ó, os agentes, está criando outras tarefas. Você vê que em issues, tarefas, ele está criando aqui as tarefas. Nossos agentes estão trabalhando e trabalhando e trabalhando. E agora ele vai continuar. Nossa, fiz aqui uma tarefa, mas faltou alguma coisa, achei que não ficou correto, eu estou analisando alguma coisa. Você sempre pode clicar aqui, ó, na tarefa. Você pode vir aqui e comentar alguma coisa, que aí ele vai ler esse comentário e aí ele vai ajustar, né, o que ele estiver fazendo da tarefa. Você pode ver também que aqui, ó, nas nossas tarefas, a gente tem em lista, elas têm vários status, e para ser mais fácil a gente ver os status, vamos botar aqui em formato Kanban, né, que é como a gente chama. Então a gente tem o backlog, o que tá aqui, né, para ser feito em algum momento, mas não é prioridade. A gente tem to do, que é o que tem que ser feito, em progresso, então tarefas que estão sendo realizadas. O que está bloqueado, está precisando aqui de alguma aprovação de alguma coisa. Quais tarefas já estão prontas? Você pode ver que as tarefas, elas têm associadas aqui, ó, um status, né, uma prioridade e também qual é o agente que tá executando essa tarefa, para quem essa tarefa foi distribuída, né? Então você consegue ver aqui também. Se acontecer alguma coisa, você pode vir aqui e mudar. Quero que isso aqui seja feito agora. Vou clicar em crítico, vou mudar para crítico e pronto, vai ser executada a tarefa assim que possível. Então, tá aqui, ó, no meu inbox ele tá me mostrando o que tá acontecendo. No nosso dashboard a gente pode ver, ó, já tem 3 agentes, tá criando aqui novas tarefas. E os agentes vão se dando mais e mais e mais tarefas. Eu vou pausar aqui rapidinho todo mundo, só para não gastar todos os meus créditos nesse exemplo aqui. Mas você viu que ele automaticamente, o nosso CEO, ele já criou, ó, a gente tem aqui quais são as issues, quais são os problemas, né, quais são as tarefas. Então ele já criou todas essas tarefas, a gente consegue ver pelos números aqui, ó, que são tarefas diferentes. Então contratar especialista, mandou para o CMO, ó, contratar um especialista de conteúdo, definir qual que vai ser o plano, quebrar aqui o nosso roadmap, né, criar o nosso plano aqui em tarefas executáveis, e ele vai criando essas tarefas, vai adicionando elas aqui,
botar aqui em lista de novo, vai adicionando elas aqui, vai atribuindo aos agentes corretos. Os agentes, se eles quiserem, eles podem contratar novos agentes, criar novos agentes. Se a gente ficar em organização, a gente já pode ver ó, que o CEO criou o chefe de marketing e o chefe de tecnologia. Você pode ver que é exatamente o que ele criou no meu outro exemplo, porque eu usei basicamente a mesma coisa, criar um canal do YouTube, e ele tá vendo que esses são os agentes que são necessários para conseguir realizar né, essa tarefa e atingir essa nova meta. E é basicamente isso. O que a gente pode fazer aqui para deixar o resultado ainda mais especializado do jeito que a gente gostaria, a gente pode vir aqui nos nossos agentes. E aqui, ó, nas configurações, a gente tem várias coisas. Então, a gente tem aqui, ó, instruções. E olha o que tem aqui. Nossos arquivos agente, Heartbeat, Soul e Tools, igual o OpenClaw. Você pode ver que aqui no agentes, ó, do nosso CEO, você é o CEO, você vai liderar a empresa, etc, etc, etc. Você tem que delegar as tarefas. O que você faz? Você bota as prioridades, você resolve conflitos entre times, você se comunica com o board. O board da nossa empresa é a gente. São os humanos. Aprovar ou rejeitar, então, relatórios, contratar novos agentes, tudo isso é algo que o nosso agente CEO vai fazer. Mas se você quiser, você pode vir aqui e editar e colocar ainda mais coisas para ele fazer, dar outras regras, explicar um pouquinho mais sobre qual é o trabalho, qual é o objetivo, etc. A gente tem aqui no Soul também, né? Então, como é que ele vai agir, ó, postura estratégica. Você também pode vir aqui e editar esse arquivo, igual a gente faz com o OpenClaw, a gente pode editar também os arquivos desse agente, para a gente conseguir deixar ele ainda mais especializado do jeito que a gente gostaria. Temos aqui também skills do Paperclip que já vêm instaladas, configurações, nome, se a gente quer que ele tenha um novo agente aí que seja o chefe dele, no caso a gente não tem, capacidades, então você pode escrever aqui o que ele pode e o que não pode fazer, o que ele está usando como adaptador, que no caso é o Codex, permissões e configurações, qual modelo ele está usando, então a gente pode trocar aqui, cada um deles pode usar seu próprio modelo. A gente tem o Heartbeat também, então de quanto em quanto tempo ele vai verificar se tem novas tarefas, se tem que fazer alguma coisa nova, se tem que delegar tarefas, como é que tá indo, se tem alguma coisa que tá esperando. Ele vai fazer isso aqui de 1 em 1 hora, né? 3.600 segundos. Se você quiser diminuir, você pode diminuir 5 minutos, 10 minutos, meia hora. No começo, é normal, né, que a gente não vai esperar 1 hora para cada coisa, até porque ele tá rodando aqui mais e mais coisas. Então, se você quiser, poxa, meu agente tá parado, mas tem um monte de coisa para fazer aqui. Você pode vir aqui e clicar em Run Heartbeat. Então, para rodar o agente novo, e aí ele vai fazer tudo o que tem que fazer, né? Ah, será que tem alguma tarefa? Deixa eu ver aqui, não sei o quê. Permissões, sim, você pode criar novos agentes, esse agente aqui pode assign tasks, né? Então pode delegar as tarefas, então ele consegue fazer isso. Runs, então os trabalhos aqui que ele está fazendo, né? O que está acontecendo durante essa rodada, ó. Tô delegando, etc, etc. Ele fica falando aqui, né, o raciocínio dele. Qual é o budget? A gente não tem budget aqui ainda, né, até porque eu pausei e tal, mas se a gente quiser, a gente pode setar um budget do que ele pode gastar. E aqui a gente consegue ver, né, no dashboard do agente, quais atividades ele já fez, pelas prioridades. Então, ele já fez 2 de prioridade high e 1 de prioridade média. Quais são os status? Então, ele já terminou uma tarefa, tem algumas tarefas bloqueadas, uma tarefa está em review. Quantas ele já conseguiu, né, fazer, tá tudo certo. Aqui estão as tarefas dele. Quantos tokens ele já usou, a gente já vai falar desse número. Output tokens, cache tokens, então temos tudo isso aqui. Nossos outros agentes, eles têm aqui também as mesmas coisas. Você pode ver que no Instructions, o CEO, que é o nosso agente principal, ele tem vários outros arquivos. O CMO e o CTO, ele tem arquivos menores, ó, aguardando instruções do agente. Então, esse aqui, ó, CMO, você é um agente do Paperclip, você tem que fazer o trabalho, né, acontecer até estar pronto. Se você precisar, se você tiver perguntas, pergunte, etc, para ele se comunicar com os outros agentes. Esse aqui eu devo ter pausado antes mesmo de terminar de configurar aqui para rodar, então eu ainda não tenho as instruções. Daqui a pouco o nosso CEO, se a gente ligar aqui tudo de novo, vai passar as instruções, explicar para que ele serve, etc, etc, etc. Então, olha só que incrível. É realmente uma possibilidade muito legal. Esse painel, ele parece, né, um pouquinho difícil, tá tudo em inglês e a gente não tá acostumado ainda, mas só pra você usar algumas arinhas que você vai ver que é bem intuitivo. A gente tem aqui goals, ó, nossa única meta. A gente pode até criar submetas, ó, se a gente quiser, pra ele ir atingindo também dentro dessa nova meta. Então tem várias possibilidades e o melhor é que ele não fica te pedindo input, né? Ele vai fazendo. Se você quiser, como eu te falei, você pode vir aqui uma tarefa, comentar alguma coisa pra você dar um input, caso você gostaria, mas no geral, ele não vai te pedir. Ele tá fazendo. Uma outra coisa que eu queria falar aqui sobre isso, tá? Que a gente tá olhando aqui nossos agentes, que foi uma coisa que você pode ter percebido, é aqui no dashboard. A quantidade de tokens que foi utilizado já pelo nosso CEO. Já foi utilizado 515 input e 6.4 de output. Se a gente vier aqui no OpenAI, quando a gente começou a rodar esse projeto, a gente estava em 5,22.
Agora a gente já tá em 6,2. Quer dizer que a gente já gastou quase $1 para ele começar a rodar isso tudo. Então, aqui o que você tem que entender? O ideal, rodar modelos que sejam mais baratos. Eu deixei aqui o modelo padrão do OpenAI, que não é um modelo barato, né? Então, se eu vier aqui em configurações, eu posso trocar. Cadê? Aqui. Para um modelo bem mais barato, né? Existem várias outras opções. Eu podia escolher, por exemplo, o GPT 4.1 Nano ou 4.1 Mini. Eu vou confessar para você que eu tentei rodar com o Mini direto para começar, só que não funcionou. O CEO, ele ficou completamente perdido e não conseguiu fazer o paperclip aqui fluir, não conseguiu criar novos agentes, não conseguiu criar as tarefas, ele se perdeu completamente. Depois de quebrar a cabeça com o ChatGPT por uma boa hora, eu resolvi testar outro modelo, funcionou na mesma hora. Então, para o CEO, um modelo um pouquinho mais robusto do que o Mini, o Nano, eu acredito ser necessário. Para os outros agentes, você já pode daí escolher modelos talvez um pouquinho menos complexos que vão custar menos. Mas eu queria apontar isso porque para mim foi uma surpresa a quantidade de tokens que usou. Eu carreguei o meu OpenAI ontem para fazer um outro tutorial com $5. Eu resolvi gravar o tutorial de hoje usando o OpenAI, então, em vez de usar Gemini, que eu uso sempre, porque eu pensei, poxa, tem $5 lá sobrando, eu não vou usar, deixa eu aproveitar e fazer esse aqui para esse tutorial. E comeu absolutamente tudo em 2 minutos. Então, se você vai estar usando algum tipo de empresa que cobra depois, né, por exemplo, o Gemini, você consegue só deixar lá e ele vai gastando e gastando, no final do mês vem a conta. Se você for usar algum tipo de modelo desse estilo, cuidado, porque realmente gasta muitos tokens, o que é de se esperar, afinal, os nossos agentes, eles estão criando várias tarefas, executando várias tarefas e conversando entre eles, etc. Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho chocada com a quantidade de tokens, né? Melhor, input, tudo que eu falei cresce aí até 1.000 inscritos, 100 mil inscritos e... Enfim, só queria bater nessa tecla aqui pra você não se assustar. Esse aqui é o Paperclip, tá super em alta, você vai ver vários vídeos sobre ele. O negócio realmente é aprender a usar, colocar as tarefas certas, você sempre pode vir aqui e adicionar você mesmo manualmente uma tarefa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente está querendo crescer um canal específico, eu podia fazer download de todos os meus dados do YouTube, né, que eu tenho até agora, e aí eu venho aqui e faço as tarefas assim, analisar dados atuais, faço aqui o upload dos dados, e aí o nosso CEO vai delegar essa tarefa provavelmente para o chefe de marketing ou para o chefe de marketing, né? E aí ele vai analisar os dados que já existem e vai levar isso em consideração quando ele for fazer as outras tarefas, por exemplo, criar scripts ou decidir os próximos bits, etc, etc. Então, você pode vir aqui e você mesmo criar tarefas. Não tem nenhum problema você vir aqui criar uma nova tarefa. No geral, especialmente se seu projeto for algo assim mais popular, como crescer um canal do YouTube, né? Os agentes, eles sabem basicamente o que é o canal do YouTube e como é que faz. Mas se você achou que faltou alguma coisa, você pode vir aqui criar uma tarefa, mandar o CEO resolver essa tarefa, ele vai delegar para quem ele quiser e pronto. Agora, isso tudo é muito legal, mas você pode ver que não tem um chat, né? A gente não tá aqui falando com os nossos agentes. Eles estão rodando sozinhos. No máximo, você bota um input ali, uma tarefa ou outra, né, com comentário e pronto. Então, se esse não é seu estilo, você não gosta muito disso, você quer sim ter um input um pouco maior, aí eu recomendo para você realmente usar o OpenClaw. E aí, se você não sabe como é que usa o OpenClaw, como é que configura, como é que você cria múltiplos agentes, para justamente fazer algo assim, mas que você pode conversar um pouquinho mais, né, dar mais instruções, etc., recomendo que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino como instalar e usar o OpenClaw.